Olá pessoal, eu sou Ju Freire aqui do canal Mística Flor, sejam todos bem-vindos a esse canal. Esse é um canal pra gente falar de cartomancia, baralho cigano, tarô, espiritualidade, ciência, enfim, tudo que é conectado ao universo que eu pertenço, trazendo um pouco a minha visão, trazendo um pouco o meu olhar, trazendo um pouco essa conexão que eu tenho com as cartas e com tantas outras coisas e trazendo um pouco dessa vivência que eu tenho para o baralho cigano. Hoje nós damos continuidade aos nossos vídeos de estudo Lenormand, que é um mini curso para você que é aprendiz ou que já é cartomante, quer ver um novo olhar, quer ter um novo entendimento. Então a aula de hoje, é uma aula para você que já está acompanhando a série de vídeos falando sobre os significados. Eu já trouxe contexto histórico de criação das cartas, a gente já abordou algumas crenças limitantes, nós já falamos algumas coisas. Então se você ainda não viu, tá chegando aqui agora, dá uma conferida aqui na playlist que já tem tudo separadinho para você desse mini curso, que é um mini curso, mas é um mini curso, que não deixa de trazer muito conhecimento, que não deixa de trazer muita profundidade e que vai te auxiliar nos seus estudos. Hoje nós daremos continuidade às cartas do baralho cigano, As cartinhas 10, 11 e 12, trazendo aqui para vocês esse olhar do meu baralho, da minha criação, que é o Naturalis Lenormand, que todo vídeo eu mostro sim para vocês. Esse é o Naturalis, o baralho que eu criei. É um baralho lindo, todo voltado para a natureza, que traz um pouco da minha bagagem, um pouco da minha vivência. Se você quiser adquirir esse baralho, aqui na descrição do vídeo você encontra o link para você adquirir o meu livro em parceria com a maravilhosa Tânia Durão, um livro também que tem bastante conteúdo. Todo vídeo que eu faço eu vou falar dele, porque ele é o meu bebezinho junto com o meu baralho. Então vocês vão encontrar os planos de existência nesse livro contextualizados, Então, amor, saúde, espiritualidade, estudos, enfim, é um livro bem completo, um livro que é feito com a maravilhosa Tânia Durão, que, gente, quem estuda cartomancia conhece, sabe quem é. Uma pessoa que tem uma referência e uma relevância muito grande na nossa área de atuação. Então, se você quiser adquirir o livro, combo, aqui tem o link para você adquirir o meu material. E é isso, vamos embora pro vídeo, que esse vídeo tá maravilhoso e eu tenho muita coisa para conversar hoje com vocês. Gente linda, quando nós falamos, sobre os significados, a gente também precisa entender que esses significados, e eu sempre falo isso aqui, eles precisam conversar com a nossa rotina, eles precisam conversar com o nosso dia a dia, eles precisam conversar com as nossas experiências. A gente precisa trazer também as nossas experiências para o baralho, ter esse olhar de entender como as nossas experiências se apresentam pra gente dentro do baralho, porque senão não faz sentido. Não adianta eu ficar aqui repetindo 1000 significados pra vocês, reproduzindo 1000 coisas que não fazem sentido pra mim e que automaticamente também podem não fazer sentido pra vocês. Então absorva aquilo que vai ser importante, traga, uma amplitude aos seus conhecimentos, aos seus estudos. Aproveite esse vídeo como um vídeo de recurso alternativo para você se aprofundar nos significados. Não deixe de estudar jamais, faça cursos, procure bons cartomantes, faça cursos comigo. Aqui, inclusive, vocês encontram o link para acessar meu curso. Eu ministro cursos ao vivo, às vezes eu faço cursos presenciais aqui no Rio de Janeiro. Na Hotmart vocês encontram o meu curso também, alguns dos meus cursos já gravados, então para facilitar os estudos de vocês. O importante é não deixar de estudar e não estude só com uma pessoa, Estudou com uma pessoa, amplie o seu olhar com outra, vá ampliando, que quanto mais a gente estuda, mais bagagem a gente tem, mais repertório a gente tem, e nunca deixe de levar em consideração a sensibilidade, a sua intuição, que é o fundamental para que você faça uma boa leitura, seja para você, seja para as pessoas que te cercam, seja para os seus amigos, ou seja profissionalmente, Porque às vezes a gente começa a trabalhar com baralho cigano e a gente fala que não tem pretensão de trabalhar profissionalmente. Quando a gente vê que foi o que aconteceu comigo, estamos aqui no mercado de trabalho, atuando profissionalmente e conectando-nos a pessoas maravilhosas e incríveis. Então, vamos lá ao nosso vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a carta da foice, sobre a carta do chicote e sobre as cartinhas dos pássaros e da coruja, e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença, o que cada uma quer trazer, o que cada uma vai mostrar pra gente, tá? Já fiz aqui no canal um vídeo todinho
para falar para vocês sobre a carta da foice, né? Comparando um pouco com o término do caixão, falando o que a foice traz em termos de rompimentos, o que a foice é. Se a gente observar essa carta, é uma carta que é um objeto, então ela faz parte da criação humana para facilitar a sua vida, né? Esse objeto é muito usado na agricultura, principalmente na agricultura mais familiar, mais rudimentar, que não é essa agricultura já tão maquinizada, né? Tão maquinizada, podemos dizer assim. Essa agricultura que é tão imposta mecanicamente, né? De certa forma. Então, esse instrumento, ele vem para facilitar o dia a dia das pessoas na sua rotina. A gente fala um pouco sobre a revolução da agricultura, que foi uma revolução importante para o desenvolvimento humano, né? Quando os seres humanos começam a plantar e a colher, a modificar as suas plantas para poder ter colheita em determinada época, para aproveitar determinadas características de um vegetal de uma forma melhor, né? Quando você começa a mexer e manipular a reprodução desses vegetais, quando você começa a deixar de ser um povo nômade para poder se localizar em um lugar e plantar e colher naquele lugar ali fixo, propiciando o seu desenvolvimento, porque antes os nossos ancestrais, eles eram coletores, catadores e nômades, né? Então eles caçavam, então eles viviam caminhando, coletando coisas, caçando, e o advento da agricultura permitiu com que os povos avançassem ainda mais no seu desenvolvimento, e esse instrumento também facilita esse desenvolvimento. Então, o que é a foice? A foice, enquanto simbologia, ela é uma carta de términos, ela é uma carta de rompimento, ela é uma carta de emergência. O que acontece na foice, diferentemente do caixão, não acontece, o caixão, né, no caso, é uma coisa que acontece gradativamente, já vem se estendendo, vai se firmando, vai se consolidando até chegar no ponto final. A foice, ela interrompe de forma abrupta. Ela fala que acaba, que termina, que finaliza. E as finalizações podem ser boas ou ruins, né? Dependendo do que se quer finalizar na vida. E às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de compreender quando a foice sai, né? Se você faz uma pergunta, eu quero saber se a minha doença vai acabar, por exemplo. E tem gente que não responde sobre saúde, mas hoje não é um vídeo pra gente falar sobre algumas polêmicas, né? É um vídeo pra gente falar sobre simbolismo de carta. Então a foice vem ali e fala, olha, essa doença ela vai terminar, ela vai cessar. E o que vem depois da foice é o que vai trazer ali pra gente a energia que fica, a energia que vai se estabelecer. É uma carta que, se a gente for falar de escola europeia, escola brasileira, né, de estilos de jogos, pessoas consideram muitas vezes o lado que ela corta e o lado traseiro da lâmina, né? Então, para significar colheita, esse lado que não corta, e o lado que corta para significar cortes e rompimentos. Eu não utilizo esse critério nos meus jogos, então eu vejo a foice como uma carta de rompimento, de finalizações, de emergências, urgências, de coisas que são imediatas. Eu sempre comento com vocês, né, lá no meu Instagram, sempre que eu falo que a carta do dia é a foice pra mim, é uma carta que me deixa sempre em alerta, porque ela também traz na saúde ferimentos, cortes, machucados. Ela fala de emergências, né? Então ela é uma carta que ela pede pra gente ter atenção. Ela é uma carta de atenção. Então a foice, quando ela aparece no jogo, ela vem falar que alguma coisa ali precisa ser limpa, que fala desses términos, que pede términos, que pede limpeza, que pede finalizações, né? E muitas vezes ela não pede, ela faz. Ela vem trazendo a energia, né? Ela vem falando, olha, acabou, cortou, é isso. Então a foice é uma carta que ela vem trazendo essa energia dos cortes. Ela fala para você cortar coisas da sua vida, para você finalizar processos, ou processos que se finalizam, coisas que se finalizam. Ela é uma carta que, eu vejo colheita. Eu não vejo muita colheita na foice não, tá? Depende do que vai vir depois, depende da combinação, depende do contexto da pergunta. No meu ponto de vista, vou deixar claro, eu vejo a foice como uma carta que ela tende a ir muito para um polo negativo, tá? Claro que a gente sabe que as cartas têm as suas polaridades, a carta pode ser positiva, pode ser negativa, dependendo do contexto, dependendo da casa onde ela cai, dependendo da metodologia que você está utilizando, dependendo da combinação que você faz, mas de forma geral a foice não me traz bom prognóstico, não me é uma carta que eu veja com bons olhos, tá? Mas não pelo seu simbolismo só, mas pelo que ela traz mesmo em termos de prática e de vivência.
Então essa cartinha emblemáticazinha, uma carta que fala de cortes, rompimentos, finalizações, coisas imediatas, emergências, urgências, surpresas, coisas inesperadas também, né? Mas de uma forma muito abrupta, coisas que acontecem assim, sem que você tenha tido um tempo de se programar, de se organizar e de se ajeitar para acontecer. O chicote é um instrumento para açoitar, para bater, né? Então ele era utilizado antigamente para punir, como um instrumento de punição. As pessoas apanhavam de chicote, né? Os animais que eram utilizados para carga, infelizmente até hoje muitas pessoas fazem isso, ainda utilizam essa forma de castigo para poder punir o seu animal, para fazer com que esse animal corra, né? Animal como cavalo, por exemplo. Então o chicote, para mim, ele traz uma dor, ele traz sofrimento, ele traz situações conflitantes, ele fala de situações que são difíceis, situações desafiadoras, situações que não serão fáceis de enfrentar, repetitivas, né? Situações mais pesadas. Aqui no Brasil, as pessoas enxergam esse chicote como a carta da magia, né, para falar sobre magia. E aí existe uma questão aqui de magia que é muito relacionada a trabalhos executados em prol de outras pessoas, né? Então, é muito comum vocês verem o chicote sendo associado à magia para falar sobre trabalhos que fizeram para o seu consulente. Então, muitas cartomantes abrem os seus jogos e falam: olha, aqui tem uma magia feita para você, alguém fez um trabalho, alguém manipulou energia na sua vida por conta da manipulação, por conta da repetição, por conta do trabalho repetitivo. Então o chicote aqui ele acaba sendo associado à magia. Eu não vejo a magia no chicote. Eu tenho o chicote como uma carta de briga, desentendimento, conflitos. Uma carta que ela traz um controle sobre o outro, uma imposição sobre o outro, né? Voltando lá no que eu estava falando para vocês sobre o chicote dominar, sobre quem tem o chicote na mão, chicoteia, bate, machuca, né? Então uma carta que trazia esse peso e esse sofrimento. Então pra mim ela traz ainda esse peso, esse sofrimento. Ela também fala de dor, ela traz conflitos. Ela é uma carta que pode falar sobre pessoas que são manipuladoras, sobre pessoas que são agressivas, sobre agressividade, né? Se a gente vê, por exemplo, um chicote numa relação, é uma relação que tem, muitas vezes, né, que a gente chama de relacionamentos tóxicos, uma relação tóxica, uma relação que tem agressividade, uma relação e necessariamente não só agressividade física, né, agressão física, mas verbal, sexual, emocional. Então existe aqui dentro dessa carta todo esse conceito de agressividade, né, de manipulação. Mas por outro lado também, se a gente falar dessa carta num contexto mais positivo, a gente fala de uma carta que vem falar sobre ter o controle, assumir o controle, tomar as rédeas da sua vida. Então, muitas vezes, você é aquela pessoa passiva que não toma atitude, que não faz nada para as coisas acontecerem, vem um chicote e fala: olha, é bom você controlar a sua vida, é bom você ter autoridade sobre a sua vida. Não é uma carta de autoridade. Então, é bom você ter autoridade sobre a sua vida, é bom você ter autonomia sobre a sua vida, assumir o controle, fazer o que é preciso fazer para você alcançar os seus objetivos, né? Manipular o que precisa ser manipulado, né? E como a gente estava falando de magia também, e aqui no Brasil as pessoas veem como magia, né? Sobre manipulação. Se a gente, por exemplo, falar dela em energia, em espiritualidade, ela é uma carta que fala sobre magia no sentido manipulador. Manipular a magia, magia com cordas, magia com fitas, pra mim, tá? Eu não vejo como a carta representante da magia, temática para a magia, mas se ela vem representando magia, ela vem nesse contexto, ela vem nesse sentido. E aí nós chegamos nas nossas cartinhas lindas, maravilhosas. E eu sempre preciso falar pra vocês que quando eu criei o meu baralho, quando eu criei o Naturalis Lenormand, quando eu iniciei esse processo de criação, que foi pensado, foi sonhado, foi intuído, né? Várias etapas envolveram esse processo, não foi uma etapa só. Eu já comentei com vocês lá no Instagram que eu tinha iniciado um projeto com uma pessoa
que infelizmente não deu certo. Eu entendi que não era pra ser, não era pra dar, não tava tendo sintonia, as coisas não estavam se encaixando, não que a pessoa fosse ruim, pelo contrário, mas não tava encaixando ali o contexto, enfim. E aí, quando eu fui iniciar esse processo de criação, e como eu falei, né, dessa intuição e tudo mais, eu quis fazer um baralho que não só trouxesse o contexto do jogo que eu visse, mas que possibilitasse também as pessoas que jogam em ambos os estilos, né, europeu, brasileiro, dentro da Europa, com cada região com seu simbolismo, no Brasil também com a sua regionalidade e com as suas sincretizações. Eu quis trazer um baralho que refletisse muito bem a essência de cada escola, que trouxesse a possibilidade que as pessoas jogassem em cada escola. E as cartas, né, que trazem duplicata ou que trazem cartas adicionais, são cartas exatamente feitas para isso, para trazer as duas simbologias e possibilitar que o consulente tanto jogue com a simbologia da escola brasileira, da escola europeia, e que use os dois símbolos dentro do jogo para amplificar as suas possibilidades. Então, quando nós falamos da carta dos pássaros, né, ou da carta da coruja, a gente tem semelhanças, porque ambas são aves, ambas são animais que trazem características morfológicas, né, características relacionadas ao grupo muito parecidas, porque como eu falei, ambas são aves, mas um traz a característica de ser um passeriforme, o outro traz uma característica de ser uma ave de rapina. Então ambos têm características iguais, parecidas, mas também características diferentes. E é nessas diferenças que a gente vai trabalhar para criar a simbologia dessas cartas, tá? Então quando a gente fala, por exemplo, desses passarinhos aqui, essas aves, quando eu pensei na criação dessas aves, eu sonhei com elas, né? Eu sonhei com as duas numa trepadeira, num ninho, exatamente como está nessa carta. E a Júlia foi sensacional em captar a essência dessa carta, em trazer o olhar que eu precisava que ela trouxesse. Ela foi, assim, de uma sutileza, de uma suavidade muito grande, porque eu desenhava, eu fazia o rascunho para ela, e ela ia fazendo, né, fazendo ali a arte dela em cima do rascunho que eu mandava, e ela ia criando em cima daquilo que eu mandava de projeto para ela. Eu não desenho bem, eu tenho uma noçãozinha pequena, eu gosto de desenhar, mas longe de ser ilustradora, longe de ser desenhista. E a Júlia, ela pegou perfeitamente a ideia dessa carta. Então, essa é uma carta que aqui no Brasil ela traz contexto diferente, né? A carta dos pássaros fala de fé, leveza, expansão, liberdade. A carta da coruja na Europa, né, ela fala de estresse, ela fala de magia, ela fala também sobre ser silencioso, ela fala sobre comunicação, sobre falar. Muitas vezes na Europa você também vai encontrar a própria carta dos pássaros trazendo esse simbolismo de estresse, muitas vezes de magia também. Então são cartas que trazem algumas semelhanças e algumas diferenças. Então aqui no Brasil, né, e esses passarinhos aqui falam da construção, de construir o ninho, de construir o que se quer, da fidelidade, do amor que liberta, não aprisiona, né? Então você tem o seu relacionamento, mas o outro voa, você voa no sentido de ter os seus ideais, ter os seus objetivos, ter as suas vivências, ter as suas particularidades e ainda assim pertencerem um ao outro em objetivos, em construção, em base, em solitude. É uma carta que vem falar de expansão, é uma carta que vem falar de leveza, de enxergar além. É uma carta que fala de comunicação também, de você falar para muitas pessoas. E Alex Lepletier, meu professor querido, que eu admiro bastante, vocês sabem, gente, eu sempre vou falar dos cartomantes para mim que são referências, dos mestres que são referências, né? Ele uma vez, num curso que eu faço com ele trouxe um olhar de que os pássaros, né, é aquela comunicação que você fala para muitas pessoas, né, uma palestra, uma rede social, por exemplo. E quando a gente fala da carta da coruja, perdão, quando a gente fala da carta em termos de comunicação, é um diálogo entre duas pessoas, né, um receptor e um emissor. Então um fala e o outro escuta. E eu achei essa analogia perfeita para explicar o que é a comunicação dos pássaros. Falar com muitas pessoas, conversar com muitas pessoas, falar para muitas pessoas. É uma carta que fala de enxergar além, de visão, de tato, de construção, de liberdade.
E quando a gente fala da carta da coruja, né? As corujas, essa corujinha aqui, a coruja buraqueira, coruja brasileira, eu também quis trazer um pouco da nossa fauna em algumas cartas, não trouxe a nossa fauna em todas, mas em algumas cartas eu achei muito essencial trazer animais que falassem com a nossa fauna, animais que tivessem importância na minha vivência também como bióloga, como professora, como educadora, como amante de animais. E essa carta aqui, essa coruja buraqueira, né, ela traz algumas características que vocês vão encontrar no livro, se vocês adquirirem. Então, dá um spoilerzinho pra vocês. Mas se a gente falar do simbolismo dela, a carta da coruja vem falar sobre ser silencioso. As corujas voam e você não escuta o bater das asas. Elas são animais silenciosos, são animais noturnos, então traz essa conexão com a noite, com a escuridão. E a escuridão não é ruim, gente. A gente precisa valorizar as nossas sombras, os nossos momentos de solitude. A coruja, assim como os pássaros, como essa ave que é a ave tanager, né? Ou tanager. Mas eu não falo inglês, então vou falar tanager. Talvez esteja errado a pronúncia. Talvez esteja. Mas enfim, estamos aqui para aprender. Então essa ave aqui, né? Esse pássaro, fala também sobre barulho, sobre não ser silencioso, sobre falar mesmo, né, e se comunicar. E aqui já fala, olha, caminhe em silêncio, seja silencioso, não fale os seus passos para as pessoas, tenha a sua vivência, respeite o seu processo, se conecte às suas sombras, sim, as nossas sombras são importantes para o nosso crescimento. É uma carta que também está associada à magia, à intuição, assim como a carta da lua, né? Então se conecta à tua intuição, se conecta à tua... A coruja é a ave da sabedoria, é uma das aves que representam nós, bruxinhas, né? Então se conecta à tua sabedoria interna, se conecta à tua essência, se conecta ao teu saber. É uma carta que fala sobre ter uma visão assim, esplendorosa, de avistar o que se quer, então de você ter visão, de você ter ambição, de você olhar para os teus objetivos com carinho, com base, com amorosidade, com afetuosidade. E fala, né, eu tava falando que elas são monogâmicas, de construção também de ninho, também fala das relações, também fala sobre esse laço que se cria com alguém importante, sobre compartilhar alguma coisa com alguém que é muito importante. As pessoas que gostam de cartomancia, deixem um comentário de vocês, deixem o feedback, falem, tragam o olhar de vocês também sobre a carta, vamos trocar informações. Se vocês quiserem adquirir cursos, atendimentos, materiais de estudo, aqui na descrição do vídeo vocês encontram tudo perfeitamente para entrar em contato comigo. É sempre um prazer estar fazendo vídeos para vocês. Eu falei que às sextas-feiras eu publicaria novos vídeos e hoje estamos dando continuidade aos vídeos, né, de simbologia e dos significados das cartas. E como eu falei no início do vídeo, se você não assistiu algum vídeo, se você perdeu alguma aula, volta nos vídeos anteriores, assista, estude, aprenda. Me sigam também no Instagram, tá aqui na tela para vocês me seguirem. Desejo para vocês um final de semana excelente, muita aprendizagem. Não sei se você tá falando comigo, tá me assistindo aqui de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, né? Não sei onde vocês estão. Tenho clientes e alunos espalhados pelo mundo todo, o que pra mim é muito gratificante, saber a barreira que a gente consegue passar, saber a barreira que a gente consegue transpassar e saber que o trabalho tá dando certo, tá dando frutos e que motiva a gente sempre a dar continuidade pra vocês. Então é isso, meus amores. No próximo vídeo tem mais, a gente se encontra e eu vejo vocês em breve.